E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Adolfo Clarim e hoje eu trago um convidado muito especial, o Caipira Kruger. Logo ele vai deixar um comentário fixado aqui, e aí ele vai fazer um comentário no vídeo aqui, e aí vocês podem se inscrever no canal dele, cara. Um cara que eu conheço em Maringá, Paraná, nós puxamos terra juntos, nós encontramos Sodoma e Gomorra, né? E aí ele passou um pouquinho distante da internet, aí, porque ele estava com seus problemas pessoais aí, mas ele já está voltando, está com um computadorzinho brabo, está com uma webcam boa. Acho que agora ele vai conseguir, agora vai estar estabilizado no trabalho. Então, acho que ele vai conseguir estar voltando aí. Fala um pouquinho aí, Caipira, como é que foi esse tempo aí? Tá longe das tretas, tá longe dos comentários, como é que é? Cara, é um pouco assim a saudade que bate da gente estar envolvido aí nas brigas aí, né, apologética, né? Mas, por outro lado, também serve para a gente refletir em alguns pontos aí que a gente estava cometendo certos deslizes, né? Pensar se estávamos pregando o evangelho aí de uma maneira condizente com o que a palavra de Deus diz, né? Porque a apologética, né, apesar de muitas pessoas entender de debate, apologético como briga, né? Não é isso, né? A defesa da fé cristã envolve, acima de tudo, a gente chegar num ponto de concordância sobre determinado tema, né? O que é difícil. Mas foi um tempo assim que a gente aprende, né? Tira para pensar e pensa no crescimento, né? Mas é isso aí, tamo junto de novo para a gente chegar a bota nos hereges, né? Um bagulho que eu até estava comentando contigo antes aqui é aquela cena do. É aquela cena que o cara lá, o César Cavalcante, vai lá, chama o Rodrigo Silva no canal dele, aí dá aquela hypada de visualização, e aí logo em seguida ele chama quem? Ele chama João Flávio Martinez, né? Você acha que foi pura coincidência? Você acha que foi caso pensado? Você acha que foi inocência? Vai lá, manda bala, Caipira. Cara, para quem acompanha aí a treta apologética na internet, a gente sabe que não, né? Inclusive o César Cavalcante é um dos que tá brigando aí, né, contra a Adventista. Inclusive foi o que diz a célebre frase que quem ouve o que o Rodrigo Silva fala é louco, né? Não sei se você ouviu essa frase dele aí. Quem é Rodrigo Silva na fila do pão, né? Então, Oh, a gente, a gente parte por essas coisas, né? E conhecendo aí da treta, né, do pastor Batista, não sei nem se é pastor, muitos dizem que não é, mas João Flávio Martinez, né? Com o Rodrigo Silva, inclusive dizendo que não era para pregar com ninguém, cara. Eu fico pensando assim, apesar de eu achar o Roxo, né, o Monteiro, com conhecimento principalmente acerca assim, do judaísmo, no Antigo Testamento, Torá, mais elevado que o Rodrigo Silva, eu penso assim, se o Sérgio Monteiro deu aquela piaba no Martinez, no Vejam Só, que provocou, fez com que o Martinez nunca mais voltasse ali, né? O caminhão passou, atropelou, ele não foi capaz nem de anotar a placa. Imagina César Cavalcante com a mesma ideia apologética debatendo com o Rodrigo Silva. Eu acho que ele já sentiu a pressão ali numas alfinetadas que ele tentou dar de como que é a visão, né? Como que é encarar um cara que não fez um cursinho vamos dizer assim, bíblico de internet. Tá entendendo? Porque muitas coisas assim, se você acompanhar o programa do César Cavalcante, tem aquela visão do evangelicalismo que eu te disse. Né? Você faz uma leitura superficial da Bíblia e você acata aquilo que te agrada. Quando a Bíblia te impressiona, meu amigo, você tenta dar um jeito para dar uma desviada e pôr na conta de Cristo. Né? Então, eu vejo assim, a contradição é que muitas vezes os apologéticos eles não conseguem enxergar que a gente entende que Cristo é Deus também. Né? E sendo ele Deus, ele também otorgou a sua lei. Deixou a revelação na sua palavra. Né? Como diz João, né? Ele é a palavra. Né? A palavra de Deus em ação. Então, esses caras, quando eles pegam uma pessoa que não entra
naquela briga da cosmovisão deles de que apologética é porrada, os caras têm de dar um pé atrás. Que ele não vai começar a olhar de cima para baixo, ele vai olhar de braço para cima. Então, quando você senta vamos dizer, aquele linguajar bíblico, né? Aos pés de um Sérgio Monteiro e de um Rodrigo Silva, meu amigo, pô, como é que você vai olhar para esses caras? Você vai chegar já direto, tá? Porque o tema é o seguinte: você bate na doutrina adventista e enquanto você não consegue vencer pela Bíblia, você corre para bater em Ellen White. E aí, se você pega um cara que é letrado em Ellen White e conhece o contexto de tudo que ela escreveu, né, o linguajar que era usado na época e começa a dissertar para você aquilo que realmente ela estava dizendo, como é que você reage? Né? Então, para quem viu uma parte, eu não acompanhei todo o debate, acompanhei uma parte. Quando o César Cavalcante pergunta sobre Ellen White para Rodrigo Silva e tenta colocar ciência e o que diz na igreja, o que não diz, o cara, pô, já quis recuar, né, velho? Pô, é isso aí. Aí você tenta fugir do tema. Aí o cara não quer fugir, você tenta fugir do tempo, porque o cara quer terminar a explicação dele para mostrar para o cara que não é aquilo que ele pensa, né? Então, aí, qual que é a jogada dele? Pô, já que eu trouxe o Rodrigo Silva, eu vou trazer o cara que bate no Rodrigo Silva. Por quê? Porque vai dar visualização para ele. Porque se ele leva um Martinez que meteu o pau no Rodrigo Silva e mete o pau nas outras igrejas que chamam o Rodrigo Silva para pregar, consequentemente, o Sérgio Cavalcante vai levar porrada do Martinez, se ele for coerente com a ideia dele. Né? Mas o que está por trás? É você propagar o canal, né? Então a gente vê esses pseudos cristãos aí, modernidade que vem com a teologia que não é nova, mas num linguajar diferente, para chamar a atenção, né? Você vê aquele Luciano Subirá lá, o Kevin lá, como é que é? René Kevitz. Você vê aí o próprio César Cavalcante, esses gurus novos da apologética, meu, se o cara não entender de Bíblia, cai na lavidez. Por quê? Porque ele tá te falando aquele evangelho que acaricia o egoísmo, né? Paulo já dizia, fugir daqueles que têm aparência de piedade. Né? E é um povo que tem uma aparência de piedade. E aí Paulo diz assim, por quê? Você está com o ouvido coçando, velho. Os caras falam o que vocês querem ouvir. Né? O povo ainda está na mamadeira, como diz Pedro, né? Que a mamadeira você dá até o cara ter um certo conhecimento. Depois ele tem que começar a progredir. Enquanto você fica na mamadeira, cara, você está sujeito a esses ventos de doutrina aí dos lobos do evangelho. Né? Os cães, como diz Isaías, né? E Ezequiel na sua carta lá, dizendo que os cães são os falsos pastores. Né? Então, por mais assim que a gente tenta de ter aquele cuidado de dizer que nem todo mundo que está fora da igreja adventista ou dentro da igreja adventista, naquela ideia de igreja visível e invisível, né, são filhos de Deus, mas tem uns caras que falam umas coisas aí que para filho de ser filho de Deus tá longe, né? Mesmo falando de Jesus Cristo, né? Então eu ainda parto daquela ideia adventista dos mais antigos aí, né, de que, como diz na carta de Tiago, né, pô, ser crente é fácil, velho. Difícil é ser cristão, né? Porque crente até o capeta é, ele sabe que Deus existe, crê e treme, como diz Tiago. Então, eu vejo assim, as pessoas têm que entender a importância da cruz. A salvação na morte de Jesus e a santificação, que é aquilo que Jesus faz por meio do Espírito Santo na nossa vida. E isso envolve comunhão e conhecimento do texto bíblico e da sua doutrina. Agora, se você quer ser um evangélico superficial, você vai viver aí com esse vento de doutrina aí, sem se aprofundar na verdade bíblica aí, de acordo com o que esses caras falam. Questão de sábado, questão de profecia, questão de escatologia, entendeu? Vai ser uma novidade a cada dia, de acordo com o que o jornal fala e de acordo com o que o povo quer ouvir. Então, eu vejo assim, nós estamos numa luta grande. E graças a Deus, né, diz Isaías, né, por mais que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, os remanescentes que será salvo, né? O Apocalipse diz que os perdidos é como a areia do mar. Né? Quem sou eu na fila do pão para dizer quem está salvo e está perdido?
Somente a pessoa e Deus que sabe isso. Né? Se você é joio ou é trigo. Né? Se você está desviando, ora para que Deus te resgate e coloque você no caminho. Aquela ideia da moeda perdida da igreja. Mas é importante aquilo que a igreja adventista sempre ensina, cara. Conhecimento do texto bíblico, comunhão, relacionamento, oração, dar estudo bíblico. Né? Que até para você aprender visões de outras denominações, se é realmente aquilo que você leu numa carta ou ouviu no YouTube, o que os caras falam mesmo. Então, o crescimento na fé envolve isso. Então, eu vejo assim, esses apologetas, eles estão mais buscando se aparecer mais do que Jesus e o Evangelho do que propriamente pregar o Evangelho. E aí é o que acontece, tipo um Martinez da vida e um César Cavalcante. Né? Você chama um Rodrigo Silva para ganhar visualizações. O Rodrigo Silva tem um canal de quase 2 milhões no YouTube. Né? O César Cavalcante, se tiver 200 mil, é muito. Né? Um Martinez da vida. Só que você vai trazer o público do Rodrigo Silva para ouvir esses caras. Essa é a jogada. Né? Em termos do que envolve o money, Adolfo, ninguém é inocente, cara. Ninguém é inocente. Ô, Caipira, centraliza a webcam no meio, né? Porque você tá jogado pro canto da tela. Isso, tem que centralizar ela. Isso, perfeito. Isso aí. Tá? Que eu não sei o que aconteceu, que ela foi sendo jogada, a webcam foi caindo pro lado, cara. Você tava centralizado do nada, você caiu pro lado. Deve ser que tô mexendo na cadeira aqui. O cara me deu a cadeira velha, me deu esse fone aqui, me deu o computador. Tô picando pau, ganhei tudo. Eu falei pra ele, se tiver mais alguma coisa pra dar aí, pode dar. Aí que eu quero. Deixa eu ver. Rapaz, o Iapê tá trocando lá os livros do Espírito de Profecia, acho que na nova coleção agora, né? Eu andei comprando uns aí também. E eu fui lá e catei um lá, cara. O cara me deu 5 livros de Espírito de Profecia. Eu catei os que eu não tinha, né? Esse negócio de ficar lendo em PDF aí não é comigo, não. Mas não dá para você comprar tudo, né? Como você mesmo fala, né? A gente vai deixando em PDF o mais importante e o mais caro e comprando aquele que nos convém, né? Que, inclusive, eu aprendi com você, dar aquela voltinha no sebo. Qualquer R$50 traz uns 3, 4 livros bons. Né? Tá descartado. Então, a gente vai aí devagar aí, né? Crescendo aí numa meta aí de ler aí, pelo menos. Inclusive, em Maringá, eu fui ver uma notícia aí, teve o Sebo Cultura, um sebo centenário, um sebo de 20 anos, fechou, cara. Ele fechou. Mas é tipo assim, a gente tem que saber entender a evolução das coisas e usar aquilo por bem. Bem que para a gente se dominar é complicado, porque muitas vezes você se pega, ou muitas vezes na internet, né, dentro do seu objetivo, na maioria do tempo, do que tendo um tempo para sua família e para Deus. Muitas vezes acontece isso com o celular, do que tendo um tempo para sua família e para Deus. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Então, essa evolução da tecnologia está afastando o povo daquele verdadeiro conhecimento que tem o objetivo de exercitar o cérebro, cara. Porque o cérebro é um músculo, se não exercitar ele vai atrofiando. Então, a gente está formando uma geração de zumbis medíocres, né? Porque os zumbis lá da maioria dos filmes que eu assisti, eles têm ainda um pouco de inteligência, né? Mas é assim, ô Caipira, muito se fala sobre isso, mas a educação no Brasil, isso aí é uma live que a gente pode fazer em outro contexto. Escassa, né? Em outro contexto, mas assim, o Brasil sempre teve dificuldade com questão educacional. Não é um problema de agora. É um problema que a sua geração enfrentou, a minha geração enfrentou, a geração dos nossos pais. E a gente sabe que isso é uma tática do inimigo também, né? Não, vamos lá. Padre Anchieta, ele já enfrentou dificuldades educacionais quando ele chegou no Brasil e tentou fazer índio aprender a ler. Entendeu? É complicado. Então, o Brasil, querendo ou não, ele sempre teve problemas educacionais. É claro que existiram coisas que pioraram isso. Mas, assim, dizer, porque agora estamos gerando uma geração de imbecis, não. Na verdade, o brasileiro sempre foi medíocre, desde a sua fundação. E existem aqueles poucos que se destacam, mas isso é um assunto para outra live, né? Inclusive, para quem acompanha aí o Olavo de Carvalho, né? Não só o Olavo de Carvalho também, a gente tem um grande humorista no Brasil que me faleceu, chamado Jô Soares, né? Uma inteligência e um intelecto apurado, devidamente, né, por causa
relacionamento com os livros, né? Eu sou um cara assim que eu nunca fui muito de ler livro. Eu comecei a ter um gosto pela leitura quando criança. Na minha época era gibi, cara, aquele gibi da Marvel. Eu tinha até uma coleção, não sei nem onde foi parar depois. Tocha Humana, Superman, Batman, era divertido ler aquilo lá. Né? Só que aí depois, quando eu comecei a entender que era necessário estudar, né, aprender certos temas, conheci o Evangelho, a importância de estudar a Bíblia, a importância de se aprofundar em alguns temas, entender certas coisas que envolvem o contexto da palavra de Deus, aí a gente vai necessitando aí de um aparato maior, né, cara? Por mais assim que eu não me considero um teólogo, né? Eu sou um cara que eu me considero um pesquisador bíblico. Eu não sei o grego, não sei o hebraico, não sei o aramaico, mas eu vou lá no interlinear e vejo a palavra, tenho a numeração dela tudo certinho, vou lá no dicionário, procuro e tenho uma ideia ali do significado dela e de qual texto que ela está aparecendo. Aí eu vou aprendi uma coisa, né, que tem num livro aqui que eu tenho aqui, que é traduzido, Giro Moscai, acho que é adventista, que o significado da palavra do texto vai depender do seu contexto, né? Como é o caso da palavra Olã e da palavra Iônio, né? Que é tão debatida aí, né? Se é eterno ou não. Mas eu acho que esse conhecimento o povo devia ter na cabeça, uma cultura já de berço, né? E é algo que o brasileiro, né? Uma vez eu li uma frase aqui no Maringá, não sei se você passou antigamente, ela ficava ali no Contorno Sul, no predinho ali da FA, Maringá. Não sei se você já passou por ali. Já passei, mas eu não vi essa frase. Porque eu passei pelo Contorno Sul. Tinha uma frase lá naquele muro que escrita assim: o brasileiro prefere mais rebolar a bunda do que abrir um livro para ler e melhorar sua cabeça. E essa é a verdade, cara. A mídia prega isso. Né? Então a gente tem que lutar contra certas coisas que vem malhando na cabeça da pessoa desde o momento em que ela nasce, né, velho? Hoje a criança já nasce com o celular na mão, né? Enquanto nos países aí a criança está nascendo com um livro, né? A história dos Estados Unidos, por que a visão de vida lá é diferente? Porque o povo que iniciou o trabalho lá era um povo que, além de pregar a liberdade da opressão, da perseguição, se livrar dos reis e da perseguição romana, é um povo que tinha uma visão próspera do futuro, né? Agora você imagina se Portugal, como aconteceu com o Brasil, tivesse descobrido lá que Inhanha que ia ser aquele lugar, né? Então isso, a gente vê que, como você disse, lá de trás já vem a cagada, né? É assim, Caipira, como eu disse, a questão educacional no Brasil ela é complexa e existem vários fatores. Eu vou dar um exemplo aqui, bem rápido. O clima, cara. O clima. Pega aí, por exemplo, o nego fala, por que parece que a mulher do norte, o pessoal lá no norte e no nordeste, eles são mais folgosos. Por que eles são mais folgosos? Porque lá é mais quente, cara. E, basicamente, o lugar que é mais quente, a pessoa anda com menos roupa. Simples assim. Não, sabe? Você não vai ver um índio andando pelado na Antártida. Ele vai o quê? Ele vai matar um urso polar, alguma coisa, e vai se cobrir, porque senão ele morre de frio. Então, a visão, o acesso à sexualidade que esse cara tem é diferente do cara que nasce próximo à linha do Equador, que é quente toda hora. Entendeu? Então, às vezes, até o nosso clima tropical, ele atrapalha o estudo. Eu estava vendo o professor Roque comentando, assim, sabe qual que é a temperatura que o ser humano ele tem o desempenho máximo dele? 11 graus. 11 graus para mim tá nevando, cara. Para nós aqui no Brasil, 11 graus não é nem levando da cama. Aí você olha, qual que é a parte mais desenvolvida do Brasil? A parte mais próxima do sul. Do sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aí você chega no sudeste, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, que são são regiões que estão mais próximas para baixo e mais longe do Equador. Entendeu? A gente já está saindo do próprio Capricórnio. Por isso que é mais desenvolvido.
Nenhum país no mundo, Caipira, pode olhar, próximo da linha do Equador é um país desenvolvido. É um país desenvolvido. Por quê? Por causa do clima. Tem mosquito, o pessoal anda pelado, né? Agora você vai lá, Estados Unidos. A maior parte dos Estados Unidos, para cima, faz neve, mano. É frio. Você pega a Europa, a maior parte faz frio. Então, onde você tem esse clima mais extremo, frio, e aí as temperaturas são mais baixas, o pessoal faz o quê? Fica em casa, você fica trancado em casa, você faz o quê? Você estuda. No Brasil não faz frio. Você vai o quê? Você vai pra rua. Faz calor, você vai o quê? Você vai nadar no rio com as menininhas. Que não é uma coisa. Se você não tiver um ar-condicionado bom, você não aguenta ficar dentro de casa e ler nem meia página de um livro, né? Exatamente. Então, assim, muito se questiona sobre a cultura, sobre aquilo, mas quando você vai estudar o porquê, é complicado, entendeu? É complicado. Não, eu gosto de ter uma leitura bíblica, um devocional de manhã e ler meu livro, mas no fim da tarde, que é aquele período mais fresco, né? E, por exemplo, aqui se você for ler depois das 7, você não lê. Você conhece como é que é Maringá aqui, a região, o sol escalda mesmo, né? E o fim da tarde ali é aquele período ali de 15 para 7, 8 e meia, 9 horas. Então, o que eu faço? Tento ter meu devocional ali 5 e meia, 6 horas da manhã, até 10 para 7, hora de sair para trabalhar. E no fim da tarde ler um livro ou uma pesquisa, né? Li o Nisto Cremes esses dias, né? Tô relendo aqui o Desejado de Todas as Nações, né? Eu vou começar a ler o livro lá que é do Conteúdo da Escola Sabatina, As Três Mensagens Angélicas, né? Mas você tem aquele período ali que você se sente mais confortável, né? A gente sabe, né, que é difícil, né? Além de muitas coisas não ser a favor, a pessoa tem que se dispor e realmente querer, né? O indivíduo tem que buscar, mas quando o meio não ajuda também, aí fica complicado, né? Mas a gente vai levando a vida e a gente vai observando. Por exemplo, essa cena aí por que eu te fiz essa pergunta aí do César Cavalcante e a questão do Rodrigo Silva? Porque, cara, desde o pouco que eu entrei na apologética adventista, eu percebi o seguinte: os caras eles precisam do adventismo para sobreviver. Você entra, por exemplo, no canal do César Cavalcante, no canal do Elias Soares, no canal do Martinez, da KCP, você vai ver que a vida dos caras é falar de adventismo. E você percebe que os vídeos mais vistos deles são os que falam de adventismo. Porque se você pegar e arrancar todos os vídeos que os caras falam sobre adventismo, você mata o público deles em 70%. Dá ibope, né? Dá ibope falar da adventista. Se falar de anemática, eu estava acompanhando esses dias. Indignado. Caipira, só. Se os caras pararem de falar de adventista hoje, e forem falar assim, não, vamos fazer apologética, tal, não vamos mais mencionar adventismo, vamos seguir em frente. Vamos esquecer que o adventismo deixou de existir hoje. 70% da visualização desses caras cai. Certeza. Inclusive, eu acho que o KCP percebeu isso, que eles andam soltando aí 3, 4 vídeos e o outro fala de adventista, né? E se você for comparar a visualização ali, você realmente vê que a queda é grande, né? Faz tempo, cara, faz tempo. Isso eu observei faz tempo, muito tempo atrás. Quando eu entrei na Polônia, eu falei, por que esses caras falam tanto de adventismo? É porque eles estão em busca da verdade. Não digo dizer que o adventismo está certo, mas, por exemplo, eles falam sobre o adventismo com relação em busca pela verdade? Não. É em busca de visualização. Por isso que eles nunca vão aceitar o que o adventista fala, mesmo que a gente esteja certo. Mesmo que a gente esteja certo e a gente prove por A mais B que o adventismo esteja certo, eles nunca vão aceitar. Porque se eles aceitarem, complica. É o que eu vi no debate do Ezequiel uma vez com o Fernando Gale. Mesmo que você prove que eu esteja errado, você esteja certo, você não vai me convencer. Então o cara já vai para não escutar o que você tem para falar, meu amigo. Né? Esse é o problema da apologética. Né? O importante é eu estar certo e você estar errado. E não é bem assim que funciona. Mas dentro de muitos temas aí que ao longo do tempo vem sido debatida, eu tenho aprendido muito aqui com os pastores que dão apoio aqui na minha igreja, né, que são os nossos líderes, né, mora aqui perto aqui do IAP,
né? Um abraço aí ao pastor Natal também, né? Que é chegado meu aí, em breve aí estamos, meu novo bebê nascendo, ele vai apresentar meu novo bebê, né? Ao pastor Paulo, que era o antigo pastor nosso aqui, aposentou, mas com conhecimento enorme, né? Também ao pastor atual do distrito aqui, onde eu moro aqui, né? Floriano aqui, no distrito de Maringá, né? O pastor Júnior. Mas é assim, a gente vai crescendo, aprendendo, mas a gente tem que buscar, né? E aí a gente passa a aprender com esses caras assim, um pouco do contexto do tema abordado. Por exemplo, que eu aprendi, se falou muito na questão do aparquê, Cristo como as primícias, o primeiro da ressurreição. Se a gente for ler lá o contexto de 1 Coríntios 15, ele está falando da ressurreição de quem? Ali. Da ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus foi quando? Após a cruz, no ano 33. Aí você quer mostrar que Cristo é o primeiro entre os que dormem, depois da cruz ou antes da cruz? Para debater com Moisés lá. Colocar Moisés em contradição. Então, quando ele está falando ali, naquela ideia ali de Cristo, a primícia, ele está falando naquele contexto de Mateus 27 ali, que na morte de Cristo, os túmulos se abriram e muitos ressuscitaram. Aí eu te pergunto assim, para se aprofundar no contexto deles da época. Aqueles mortos, eles se ressuscitou no momento da morte de Jesus ou depois que Jesus ressuscitou? O que você acha? Cara, eu acredito que assim, a questão de Jesus ter ressuscitado, essa questão de lei, Jesus nunca aboliu a cruz. E Jesus, ele conversa com Moisés, ele já aparece antes da morte dele. É isso aí, ué. Então, o Moisés, ele aparece antes da morte de Cristo. Então, já existia a possibilidade da ressurreição de Moisés antes. Né? Tanto que o Sérgio Monteiro até escreveu um livro e ele demonstra que existe uma linha judaica que acreditava que, uma linha interpretativa dos judeus, que acreditava que Moisés ressuscitou. E o próprio texto bíblico demonstra. Apareceu Moisés e Elias. Não falou assim, apareceu o espírito de Moisés e Elias. Não, apareceu Moisés. Não fala o espírito de Moisés. Moisés. A palavra-chave do contexto ali não é nem a palavra orama, quer dizer visão e tal. A palavra-chave ali, Adolfo, para a gente que entende um pouco da teologia do santuário, é a palavra tenda que Pedro quis construir. A palavra tenda significa tabernáculo. E a gente sabe que na teologia do santuário, a festa dos tabernáculos é a última das festas que aponta para a restauração de todas as coisas, a morada do povo de Deus, né, com Jesus no céu, né, ou na nova terra, né, que ele vai habitar aqui com a gente. Então, quando o Pedro fala ali de construir tenda, ele já está achando que é a chegada do reino de Deus. Está entendendo? E na chegada no reino de Deus não tem espaço para um corpo etéreo, para um corpo imaterial. Então, se Pedro viu Moisés ali e viu isso e quis até construir a tenda, achando que já era chegada a hora, porque ele vai falar na sua segunda carta que realmente isso aconteceu, provavelmente, na visão dele, Moisés estava ali em corpo. E se ele apareceu num corpo glorificado, transfigurado como o de Cristo, Cristo foi como para o céu? Uma alma penada ou num corpo glorificado? Está entendendo? Um corpo glorificado. Então, essa é a questão que envolve. Né? Quando Paulo está discutindo ali a questão da ressurreição de Jesus, ali, o aparquê, o que aconteceu? Aqueles mortos, eles só ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. É que na teologia judaica, no Antigo Testamento, o que acontecia? O sacerdote ia e marcava o campo onde eles iam fazer a colheita, e antes do dia da colheita. Então, foi isso que os anjos fizeram. Jesus morre, eles vão e marcam as tumbas. Aí, quando Jesus ressuscita, aqueles caras ressuscitam e Jesus leva eles para o céu como troféu da sua ressurreição. Né? As primícias. E o texto diz assim, ó, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aí o versículo 23 vai falar, cada um, porém, a sua ordem. Cristo, vírgula. As primícias, quem que é essas primícias? São esses que ressuscitaram na morte de Jesus. Entendeu? Aí depois ele vai falar assim, vírgula, depois dos que são de Cristo na sua vida. Então, Jesus morreu, ressuscitou esses na sua morte, ele levou como primícias para o céu. Você vai ler Apocalipse 4, 5, você vai ter uma ideia disso aí. E depois, na sua vida, ele vai vir buscar o restante. Então, às vezes, assim, eu analisando os vídeos, e depois que eu aprendi isso, eu falei, mas como que a gente está discutindo assim, errado, assim, tentando bater num ponto que o contexto não está dizendo, né? E é isso que o apologista ele tem que entender. Né? Porque se você tentar defender doutrina denominacional, cara, que é baseado em muitas delas, na grande maioria das igrejas evangélicas, numa visão errada do que é o cristianismo, você vai estar falando aos ares, né? Não vai adiantar, por isso que a apologética está sempre rodando no mesmo tema, porque não tem evolução. Né? E é isso que muitas vezes acaba me chateando. Você não tem uma coisa nova. Você tem a mesma coisa com as palavras diferentes. Né? E esse dia eu estava até falando com a minha esposa que está me chateando muitas vezes em culto, não só na minha igreja, que eu vou, eu frequento umas paradas. Frequento não, visito, né? Que eu gosto de ver coisa nova. E eu não vejo coisa nova, eu vejo as mesmas coisas com palavras diferentes. E aí você não cresce, você não aprende. Né? Aí fica difícil. Não, verdade, mano, verdade. Uma das coisas que me cansa na apologética, de geral, é isso aí. Né? O cara, ele vem e fica nesse círculo vicioso de tema, né? Os caras nunca saem do tema. Hoje estão discutindo imortalidade da alma, semana que vem estão discutindo imortalidade da alma de novo. Aí na outra semana estão falando sobre o sábado, e daqui 14 dias estão falando de sábado de novo. Então, eles nunca saem desse tema, sempre estão girando em torno disso. Sempre, sempre, sempre. E não evolui, né? Agora, sim, para a gente que é adventista, que entende a importância de estudar a palavra de Deus, e para você que está assistindo a gente aí, nós estamos tendo aqui hoje uma escola sabatina muito interessante, que é o pilar da fé adventista, daquilo que a gente entende de uma mensagem de justificação pela fé e da importância dela para os dias de hoje. Nós estamos estudando as 3 mensagens angélicas. E aí você vê o mundo apologético batendo nos adventistas que não tem um juízo. Essa ideia de juízo investigativo, que eles entendem de uma maneira errada, né, que a gente ensina isso, né, ou juízo pré-advento, de que não está acontecendo. E aí você vê a mensagem principal, que é o corpo doutrinário da igreja adventista, Apocalipse 14, né, do 6 ao 12, dizendo um anjo de um evangelho eterno, dizendo que que o juízo faz parte do evangelho eterno e que a adoração ao Deus Criador faz parte do evangelho eterno. E aí, pô, é aquilo que eu falei num vídeo que eu fiz. Quem está pregando o outro evangelho que Paulo diz que se vier um anjo do céu e pregar o evangelho que seja amaldiçoado? A gente que leva essa mensagem de juízo e de que se deve adorar o Deus que fez os céus, a terra e o mar, o Deus do Shabat, ou aquele que está levando uma mensagem contrária a nós? Porque você sabe, para Deus não tem muro, meu amigo. O muro é do inimigo, tanto que é 2 caminhos. Ou largo ou estreito. E a gente vê esse tipo de apologética medíocre fazendo isso. Mas por que faz isso? Porque não tem evolução, não tem profundidade. Sempre os mesmos temas sendo debatidos, sem você parar para analisar. Opa, vamos entender esse contexto aqui, qual que é a visão que o cara está tendo aqui. Então, muitas vezes eu fico chateado, porque eu entendo assim, ou é muita ignorância e burrice de quem está falando de um tema que não conhece, ou os caras conhecem e quer perverter mesmo, mano. Eu penso nessas 2 vertentes, eu não acredito numa inocência realmente premeditada aí, principalmente de muitos apologéticos que dizem ser estudiosos da Bíblia. Então eu vejo, na minha convicção que eu tenho, se eu não creio nessa mensagem que
biblicamente, eu como adventista entendo de Apocalipse 14 ali como o centro do grande conflito, na disputa pela adoração, que envolve a gente, o povo do tempo do fim nos últimos dias, em adorar a Deus ou o inimigo, né? De que está tendo um juízo, até porque quando Jesus vir que a gente vai sentar no trono, ele não vai começar a investigar ali, já vai estar tudo resolvido, você só vai saber a sentença, meu amigo. Se você teve na primeira ressurreição, graças a Deus, você vai para o céu. Se você não teve, você está lascado. Né? Então é essa mensagem que a gente leva, não tem meio termo. Ô, filho, se você não é de Deus, você é do inimigo. E aí eu sou obrigado a fazer uma mescla do evangelho para não ter que ofuscar ou ofender o irmão que pensa diferente de mim. Tá entendendo? Não sei se você já leu ali o evangelho de João, capítulo 6 ali, Jesus está pregando com os apóstolos e sai para lá. E aí ele dá um sermão lá, os caras, pô, Jesus, dura é sua palavra. O povo começa a vazar fora, ele olha para eles, ó, maluco, se você não quer ficar comigo, estilinga o pé daqui também, né? Aí os caras falam, Jesus, para onde nós vai? Só você ter a palavra da vida. Então, muitas vezes a gente, como cristão, tem que ter essa posição. Essa verdade que eu acredito, entendo nessa verdade pelo texto bíblico, desse contexto, e eu vou com ela até o fim, meu amigo. E é essa ideia de apologética que eu tenho. Não de defender a visão denominacional, mas a visão daquilo que a Bíblia apresenta. E eu creio que essa é a mensagem dos últimos dias. Porque se a gente cria num decreto dominical, e não devemos esconder isso de ninguém, de que no tempo do fim, não agora, quando for pressionado o povo de Deus a adorar a criatura ou o Criador, nós vamos ter que tomar uma posição. Então é melhor você se acostumar hoje a ficar do lado de Deus do que deixar para a última hora. Porque a porta da graça pode ter fechado e aí. Vai fazer como está lá em Mateus 7, que o Martinez não respondeu para você até ontem, né? Porque hoje ainda dá tempo. Faz tarde de mim, vós que praticou iniquidade. Né? E para você que já leu o Espírito de Profecia, né? Testemunho para a igreja, Ellen White vai falar lá que no tempo do fim, os pastores vão apanhar de balaúça aí, meu filho. Porque o povo, muita gente, quando acordar, vai ser tarde demais. Ah, tanto faz um dia. Gente, esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele é da congregação. Ah, mas na Bíblia está escrito todos os dias iguais para Deus. Eu falei, não, não tá não, só se tiver na sua, na minha não tá. Ah, mas tá, eu olhei e falei assim, mas tá mesmo. É que Romanos 14:5, aqui a palavra iguais não existe. Você que usa a revista corrigida, você pode ver que ela está em itálica aí. Então, adição ao texto. Porque se todos os dias fosse igual para Deus, ele não tinha santificado um. Está entendendo como é que é a situação? E isso acontece por uma falta de devoção pessoal da pessoa, de buscar entender a verdade bíblica. E a gente enfrenta essa dificuldade na apologética, porque os caras engessam a mente da pessoa ali em certo tema. Pô, você quer destruir o sábado na Bíblia, você arrebenta com o evangelho, meu amigo. Porque se o evangelho é eterno, você tem que adorar o Deus Criador, você vai destruir aquela marca que é do Deus Criador? Porque muita gente cristão, Atos 5:32, vai dizer que Deus dá seu espírito àquele que obedece. Quer ser cristão cheio do Espírito Santo sem se obedecer a Deus. Como é que vai frutificar? Os frutos do Espírito lá baseado no amor, que é o caráter de Deus, sua lei moral. Tá entendendo? Então, se Deus te sela com o Espírito, e a função do Espírito é escrever a lei dele na mente e no coração, qual que vai ser o selo de Deus? Você acha que o Espírito Santo vai contra o que está no mandamento? Se o dedo de Deus, como você olhando lá o evangelho de Mateus e de Lucas, né, é o Espírito Santo que escreve ali. E para quem já leu o Espírito de Profecia, sabe o que Ellen White diz ali ao comentar Tessalonicenses ali, que Jesus vem no céu com a tábua da lei na mão e o quarto mandamento brilhando na labareda de fogo, porque quem escreveu foi o Espírito Santo, em meio àquele grande conflito todo. E aí? Então é assim, o que eu vejo é assim. Vamos parar de defender crença denominacional e vamos defender o texto bíblico, gente. Texto bíblico. Mas você precisa citar Ellen White é que ela faz parte da minha crença. Eu não estou citando ela para validar o texto. O adventista primeiro vem para o texto.
depois do texto ele vai ver se o que ela diz ou não está coerente ou não. E se ela tem o espírito de profecia como a gente entende que tem, logicamente que ao comentar o texto bíblico e aplicá-lo em sua vida em muitas vertentes dos seus escritos e de muitas maneiras, ela não vai contradizer o texto bíblico. E demais. Eu sou adventista porque eu tenho que a verdade de Deus, como diz Apocalipse 13:8, não, é Hebreus 13:8, é eterna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, se a morte de Cristo na cruz aboliu a lei, para que veio a lei se Jesus já morreu antes da fundação do mundo? Tá entendendo? Então a gente tem que... Por isso que eu falo para você, Adolfo, a gente tem que entrar nesse mundo apologético, cara, sem achar que vai ferir um irmão por medo de falar a verdade para ele, por medo de pressionar o cara ou de ferir o sentimento dele, porque a verdade, como diz a Bíblia, ela vai dividir junto e medula, meu amigo. A gente tem que entrar que nem o Liu Kang lá do Mortal Kombat quando vai pra luta, já com os dois pés no peito, velho, porque não tem meio termo. Uma coisa é um diálogo com o irmão de uma fé diferente. Acreditamos no mesmo Deus, no mesmo Cristo. Você é salvo por aquilo que Cristo fez, mas depois daquilo que Cristo fez, vem o processo da obra do Espírito da nossa vida, que é o processo da salvação. E no que envolve a santificação do ser humano, o Evangelho não se contradiz. E é isso que a gente tem que pregar e ensinar por meio da apologética. Né? E nem parar com aquelas picuinhas, adventista idolatra o sábado, adventista idolatra Ellen White, adventista isso é aquilo. Meu irmão, você não vai ser salvo por praticar a lei de Deus. 1 Pedro 2,12. Você é salvo porque aceitou a morte expiatória de Jesus, crê nele como seu redentor, e a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, as obras da lei são evidência da salvação e não meio dela. E aí você começa a entender o propósito do Evangelho, de preparar um povo lá, como diz Apocalipse, né, que não tem mentira nem mácula na sua boca. E do jeito que o mundo está caminhando, esses 144 mil dos últimos dias, é um número pequeno, cara. E vai ser complicada a luta, porque é um número pequeno. Porque como você vê a ideia do global de hoje, você se une do lado da maioria, porque a minoria é esmagada. E aí, qual a posição que você vai tomar? Então, esse mundo apologético aqui, Adolfo, nós temos um único caminho. Defender a verdade bíblica, não a verdade denominacional. A verdade denominacional, meu amigo, se realmente existisse, não tinha aí mais de 45 mil denominações esparramadas pelo mundo, né? Então, a gente vê aí, né, o problema do evangelicalismo cristão nas últimas décadas, né? Pregar um evangelho contraditório, de que nada mais é um evangelho egoísta, né? Porque eu vou extrair da Bíblia aquilo que me agrada. E aquilo que não me agrada, eu não presto. É legalismo. Aí você vê irmão aí que enche o cu de cachaça, você pode tomar 2, 3, 4. O importante é não embriagar. Você acha irmão aí que pode tocar uma música na igreja com uma letra aparentemente santa e um fundo de samba, de rap, de rock. E você acha muitas pregações de teologia da prosperidade que ensinam você a barganhar com Deus. Olha aí. E depois não quer que o adventista chama o evangelicalismo moderno de hoje de Babilônia, meu amigo. Tá entendendo? A dificuldade que a gente enfrenta. E você sabe que eu aprendi aqui vendo seus vídeos. Né? A gente dialoga direto, tem as ideias aí de começo, e para a gente não falar muito sério, a gente tenta, por meio assim, da comédia, abordar certos temas, né? Como foi aquele caso lá de Sodoma e Gomorra. Mas tem hora que você perde a cabeça, cara. Não dá.
É impossível. O cara não é tão burro, o Espírito Santo de Deus não deixa de operar no cara que ele não consegue enxergar uma verdade clara na Bíblia. E aí você vê os pessoal lutando contra o evangelho. Mas acontece o seguinte, Caipira, por exemplo, da mesma maneira, entenda o seguinte, da mesma maneira que a gente constrói a nossa vida, você tem um plano de vida. Imagine assim, ó, Caipira, você tem um planejamento de vida. Você mudar esse planejamento de vida é muito complicado, entendeu? O cara vai lá, tô construindo minha casa, ele tá comprando areia, cimento, pedra. Aí a mulher fala assim: não, hoje eu quero quebrar essa parede aqui, que nós vamos transformar esse quarto numa sala, e onde é a sala nós vamos transformar numa cozinha, onde é a cozinha nós vamos aumentar e vamos transformar num quarto. Você muda todo o projeto, você tem que mudar todo um projeto, uma visão, um cálculo de gasto. A mesma coisa é para o cara que está na apologética. Então ele entra na apologética defendendo uma coisa. Se ele vê que ele está errado, ele tem que mudar todo um conceito, entendeu? Todo um conceito de explicação. E aí que surge o problema. Por quê? Se você mexe numa coisa, você mexe na outra. É um efeito em cadeia. Opa, se o cara concordar com a gente com o sábado, se o cara concordar com a gente, não, com a Bíblia, se ele concordar que o sábado deve ser guardado no meio cristão, se ele concordar com isso, ele já tem que parar de falar de adventista. Se ele, por exemplo, concordar com a questão da mortalidade da alma, ele já tem que parar de falar mal de adventista. Aí o que acontece com as visualizações dele? E tem aquele lado assim, né, cara? Por exemplo, vamos pegar aí, ó. Você tem aí um cabra brabo, o Lucas Banzoli. Ele é o maior mortalista que já pisou na face da terra no Brasil. Não tem ninguém que bate no cara para falar sobre mortalidade da alma. Pô, um cara extremamente inteligente. Cadê que a igreja dele chama ele para fazer alguma coisa? E é uma baita mente. E é um cara que escreveu mais de 30 livros já. Mas cadê que a igreja aproveita ele? Não aproveita, por quê? Aí, a gente pega, só para concluir o que eu estou dizendo aqui. Você pega, por exemplo, tem um autor calvinista que ele é muito usado e citado entre os calvinistas. Ele era mortalista. Mas nenhum livro dele que ele faz menção ao mortalismo é traduzido. Por quê? Porque senão os adventistas vão usar isso a favor deles e os próprios autores imortalistas, pastores imortalistas, não querem que esse conteúdo chegue aqui. Então, que é aquele negócio, Adolfo. Você tem uma denominação que se diz cristã evangélica há 100 anos nesse, vamos dizer, mercado cristão. E você prega há 100 anos contra uma determinada doutrina, uma determinada igreja. E, de repente, você enxerga pela Bíblia que aqueles 100 anos estava errado. Qual vai ser sua posição? Logicamente, seria, em nome de Deus, ficar do lado da verdade. Mas será que você pensa na verdade ou você pensa naqueles din-din que vai deixar de entrar na sua igreja? Onde está isso? Por que Lúcifer caiu? Tá entendendo? Então, por isso que eu falo para você que muitas vezes eu não acredito em certos apologéticos, principalmente que dizem ser estudiosos e pastores, de que realmente eles não enxergaram certa coisa na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, você sabe que não faz a obra pela metade, meu amigo. Não é generalizando, mas se você está entrando naquele tema já há muito tempo, já é para você ter uma certa luz sobre o assunto. E aí, o que você vai dizer? Paulo, numa leitura superficial e antinomita das cartas aos Romanos, das cartas aos Gálatas, das cartas de Paulo, dizer que Paulo fez aquilo que Jesus não fez, de abolir a sua lei, vamos dizer assim, de abolir o sábado. Porque quando você lê a palavra gentios, no texto bíblico significa pagão, ou os que não são da nação de Israel, os que não são do berço eleito por Deus, eles são chamados em Cristo. Não existe aquele muro de separação. Só que quando eles são enraizados na seiva, logicamente o Espírito Santo vai fazer eles entender que aquele dever moral que antes era desconhecido precisa ser vivido agora. E aí, você vê pastor falando aí, mas Paulo não concretiza a lei, mas o cristão gentil
Pô, se você foi convertor, você se converteu, você deixou de ser pagão. Você é gentil por não ser de uma nação. Mas enxertado em Cristo, não há judeu nem grego, meu amigo. Paulo vai dizer que judeu não é aquele que é por causa da carne, por causa da etnia. É por aquele que deixou o coração ser envolvido pelo Espírito Santo. É aí que eu fico de cara com muitas coisas. Porque será que realmente, quando certos pastores e apologetas são refutados, eles não sabem a verdade? A verdade, o que eles não querem é dar o braço a torcer, né? Que aí acaba caçando confusão, né? Por exemplo, eu vejo aí, a gente cita o Elias Soares, que tem um jeito todo maroto, né? E realmente em debate com o adventista, ele meio que dá aquela pressionada nos caras. Por que ele faz isso? Porque quando ele vê que ele está sendo refutado na sua ideia, ele tenta meio que acuar o seu debatedor. Foge de tema, entende a dificuldade do debatedor e vai direto naquele ponto. E muitas vezes não dá a resposta da pergunta que foi feita a ele. Mas por quê? Porque ele não sabe a verdade? Não, meu amigo, porque ele está defendendo uma teologia denominacional. Essa é a ideia, né? E na visão apologética que eu e você mais debate, que é a visão imortalista, e que é propagada aí por muito dos cristãos, e que eles dizem não ser pagã, não ser de uma versão greco-romana, que eles abraçaram essa ideia de uma versão platônica, foi da onde, então? Então foi lá do próprio inimigo de Deus. Você vai ler Gênesis 3:5, foi isso que Deus disse? Se Deus disse que um vai morrer, o que você está falando que não morre? E aí você vê várias teologias denominacionais, você vê uma teologia do arrebatamento secreto, cara, de que após ali a igreja ser arrebatada, ainda tem uma segunda chance para os caras que ficou ali, que divide 7 anos em 3 anos e meio, e eles tem mais 3 anos e meio para você se arrepender ainda. E aí agora, descobrindo o erro, para não dar o braço a torcer, você começa a defender sua doutrina baseada numa palavra. Na tal do rapazo lá, né? Numa palavra. E aí? Você vai para Apocalipse, em meia aprovação. Você é tirado dela ou você é livrado em meio dela, no sentido de ter a proteção de Deus? E não só isso, velho. A gente briga aqui. Judas 7, o exemplo de Sodoma e Gomorra. O fogo caiu ali e matou aqueles caras? Ou foi um fogo imaterial? A sarça de Moisés lá na sarça, o fogo lá que não queime, aí levou todo mundo para um lugar aí, e o que é ímpio ali que tinha que se perder tá queimando, e o vivo, e o que foi salvo ali tá num imaterial lá no céu. Pô, se o fogo de Deus ele é para purificar a terra e purificar o povo de Deus e destruir o ímpio, cara, não tem como, no mesmo ato, Deus, vamos dizer assim, colocar um pegando fogo no inferno, numa alma imaterial, né? E outro no céu. Não tem como. Porque se você for ler o texto de Eclesiastes lá, velho, a justiça é a mesma para todos. Não tem meio termo. Então, essa é a contradição. Como que esse ser imaterial queima num fogo imaterial eternamente até o dia do juízo, e o imaterial que está lá naquela bem-aventurança, na teta de Abraão lá, tá vendo isso e só se ele é um robô calvinista lá predestinado, que ele não vai chorar mesmo, né? Não vai sentir dor, vai contradizer o que está escrito em Apocalipse lá. Então é complicado porque a gente mesmo complica, né? E a gente complica porque muitas vezes, ao descobrir o erro, não queremos dar o braço a torcer.
Então, a gente está aí já há algum tempo nessa briga. E, de vez em quando, dá aquela quietada, quando você dá uma refutada de estilo Bruce Lee, de voadora, mas passa 3, 4 meses, o cara tá vindo no mesmo tempo, de novo, com a mesma pergunta, falando a mesma coisa. Aí você larga a mão, porque você vai ficar falando a mesma coisa direto? Não, isso é fato, cara. A gente cansa, né? Eu particularmente, eu gosto de falar sobre vários assuntos e aprender vários assuntos. E só que eu percebo que os caras estão presos nesse círculo vicioso e ele é até danoso, né, cara? Porque enquanto a gente está numa pegada, aprendendo outros detalhes, outras questões sobre vida, educação e tal, os caras estão sempre naquilo, né? Falando Ellen White, Ellen White, Ellen White, imortalidade, imortalidade, imortalidade. E eu desanimo, cara. Eu olho para uma situação dessa, eu falo, cara, dá dó, mano. Dá dó. Né? Dá dó. E isso eu falo, Caipira, o seguinte, ó. Teve um cara que ele me perguntou umas questões de grego uns 4 anos atrás. Beleza. O cara me perguntou, fechou. Um tempo atrás ele veio me perguntar outras questões de grego de novo. Eu olhei para ele e falei, velho, se grego é teu problema, por que você não estudou grego desde aquela época? Não, você sabe como é que é, papai. E é sempre um cara que tá brigando com os outros. Eu falei, pô, eu nem gosto de treta, você me pergunta de questão de treta, de tradução, sendo que você poderia ter estudado e você não estudou. E eu não tô falando de um cara de fora, não, tô falando de cara que é da nossa igreja. Então, o que eu percebo? Os caras, eles querem ficar discutindo aquele assunto, mas eles não querem sair daquele assunto para aprender algo novo, algo diferente. Para eles é muito difícil, né? Então, eu fico triste, tá ligado? Eu fico triste com isso, né? Você vê gente com potencial que poderia, né? Agora, quando a gente fala de Elias Soares, com todo respeito, assim, ele é um grande apologista, mas um péssimo pesquisador, né? Diferente do Martinez. Eu acho que o Martinez ele é um cara que, assim, não é que ele tem potencial, pô, ele tem uma estrutura, né? Porque ele tem um centro apologético, ele tem bastante livro, ele tem uma baita estrutura, só que ele não tem cognição suficiente, capacidade cognitiva de compreender aquilo que ele tem para usar de maneira correta. Então, você acredita que eu vi o Martinez falar o seguinte, ele pegar um texto em inglês, traduzir o texto, e ele falava assim, ó, porque essa palavra não tem esse significado. E ele mesmo traduziu o próprio texto, dizendo assim, e o próprio dicionário, o texto que ele estava traduzindo, diz assim, é altamente possível que essa palavra tenha esse significado. Ele falou, tá vendo? Não está dizendo que tem. Mas, cara, o próprio é altamente possível o significado de... Entendeu? Então, é um cara que tem um material, tem um conteúdo, tem a estrutura, mas ele não tem capacidade cognitiva de ler e entender aquilo que ele mesmo traduziu. Então, aí você pega um cara desse na cola do adventismo, não é que vai dar trabalho. Aí você pega um pastor, você pega um cara que tem um mestrado na nossa igreja, um cara que tenha feito pelo menos o ensino médio, olha para um cidadão desse, ele fala, Deus me livre, mano. Deus me livre. O cara não vai acompanhar. Só que aí o irmãozinho, o leigo, olha para um cara desse e acha que ele está abalando o adventismo. E na verdade é só um. O problema é que os caras trabalham na ignorância daquele que ainda não compreendeu certas coisas, né? E o Martinez, como pesquisador, ele precisa trocar o óculos, né? Porque não adianta ele ter todo um aparato e ler com óculos vermelhos se aquele determinado tema exige um óculos amarelo. Então o cara ele fica com a mente engessada mesmo, tendo na frente dele a luz que ele precisa para entender, né, cara? E é complicado, né? Por exemplo, a gente, quando discute a questão da imortalidade da alma, né, a gente falou do texto de Judas. Você pega o texto de Pedro aqui, que falando a questão da vinda do Senhor, que é como a gente acredita, né? Que a destruição dos ímpios e arrebatamento da igreja na volta de Jesus, ele vai falar no 3,7. Né? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Como que esse ímpio que morreu vai estar queimando até hoje? Se ele está guardado por um certo momento, mas ele não está com o fogo pegando nele ali. Por quê? Porque isso vai acontecer após a volta de Jesus.
né? Paulo descreve lá que quando Jesus vinha no céu, velho, aqueles que amaram a mentira e odiaram a verdade vão ser destruídos, né? O fogo vai brasar sobre eles. E aí fica complicado, cara, você defender uma doutrina denominacional enxergada com a cosmovisão ao ler o texto bíblico para tentar incorporar na visão que a sua igreja acredita. E aí, quando a gente vem bater que não é assim, nós que somos errados, não porque o texto bíblico diz, é porque nós não pensamos de acordo com o que a maioria pensa. É simples assim, né? A gente, por exemplo, assim, lê lá o texto de Eclesiastes lá, né? O fôlego de vida, o rua lá, o espírito volta para Deus. Então, possivelmente, o ímpio vai estar no céu também. Porque o mesmo fôlego de vida do salvo é o fôlego de vida do ímpio. Ou estou errado? Como é que é? É o mesmo. É o mesmo. Não é? O mesmo fôlego de vida do animal é o fôlego do ser humano. A diferença é que o ser humano foi feito à imagem de Deus e tem capacidade de raciocínio. Né? E algumas ações que os animais não têm. Em certo sentido, nós somos piores que eles. Agora eu vou defender uma doutrina baseada em uma cosmovisão platônica em certos textos e esquecer que tem aqueles textos que contradizem a minha visão e vou botar a culpa na revelação progressiva da Bíblia, que o que ficou para trás já não serve. Porque é isso que os caras falam. Se a revelação é progressiva, chega no Novo Testamento, eles têm uma visão que não tinha no Antigo, o texto do Antigo Testamento já não está dizendo mais aquilo que ele diz lá. Então já não presta mais. E aí, como que eu vou explicar se esse fôlego de vida ou esse espírito que volta para Deus é, na visão deles, o ser imaterial, o Gasparzinho de Hollywood? Como que o do ímpio, que diz que vai ser destruído após a volta de Cristo, vai estar ou queimando no inferno ou lá no céu, ou na teta de Abraão lá de pendurado? Então não tem, cara, é complicado. E eu vejo o que eu mais dou risada assim, é a arte do inimigo, é que a gente realmente nesse ponto enxerga que tem essa visão tá errado, né? E eu vejo os caras defendendo esse tipo de coisa, cara, com uma energia e muitas vezes assim com a sinceridade que eu falo, você tá de brincadeira com um negócio desse. E os caras batem o pé que é assim, né? Você vê aí, eu assisti o debate do Vailate lá com o Monteiro lá, né? O Monteiro citando mais texto do Antigo Testamento, vai lá de novo, principalmente ali batendo em Mateus 25 e Apocalipse 19. Mas é o que quando eu fui analisar, cara, o Vailate é um estudioso, quem sou eu na fila do pão para falar dele, mas se você for comparar de acordo com a nossa visão escatológica do tempo do fim, ele usa os textos ali desconexos, né, daquela cronologia que a gente entende que é necessário. Tanto é que quando ele vai pegar o Leandro 4, que o Leandro 4 fala da cronologia bíblica para ele, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que para ele a Bíblia não apresenta esse tipo cronológico. Você pode ler lá no Vejam Só e reparar. Se ele disse isso é porque ele já tem uma luz de alguma coisa. Porque se ele concorda com essa cronologia, ele já vai entender que o cara vai derrubar ele. Tá vendo como é que funcionam as coisas? Eu gosto de assistir certo debate de certas coisas para ver aonde que o cara tem aquela pincelada da luz daquilo que a gente fala. E aí você começa, por que ele não abraçou essa ideia? Porque se ele abraçar essa ideia, o cara dá no meio dele. E o cara dando no meio dele, meu amigo, aí não tem mais como você voltar atrás, né? Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, que a gente prega, né? É vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Mas se você adormeceu em Cristo, você não está no céu. Como é que você vai se perder estando no céu, se Cristo não ressuscitou? Exato.
É que o capítulo 15 de Coríntios, ele é o versículo, o capítulo-chave da ressurreição, né? Porque O muita gente... problema é que os caras lêem isso aqui achando que tá falando de Imortalidade. imortalidade. Já aconteceu comigo já. De eu estar Entendeu? num grupo de WhatsApp, a pessoa falar que 1 Coríntios 15 é um capítulo que fala de imortalidade da alma. Eu olhei para a pessoa e falei, ó, me mostra onde está escrito aí. Na verdade, 1 Coríntios 15 é sobre a ressurreição. O capítulo inteiro está falando da ressurreição de Cristo, né? Mas, Caipira, já batemos 1h05 de live. Eu gosto muito do seu time apologético. Você tem umas sacadas tremendas, cara. Você tem umas sacadas tremendas. E eu acredito que você tem muito futuro na internet aqui, cara. Você poderia estar contribuindo na apologética, né? De uma maneira que eu, particularmente, não consigo, né? E seria muito legal. Então, assim, agora o Caipira está um pouquinho mais armado de tecnologia, computador, webcam. Eu creio que ele vai conseguir voltar agora, né? Então, é isso aí, gente. Se inscrevam no canal do Caipira. Caipira, um abraço, meu amigo, e até a próxima live, gente. Falou, tamo junto aí, vamos chegar, bota nos hereges aí que a gente precisa cumprir a missão, né?